E o tema desse propósito é vencendo os filisteus. Ou seja, filisteus eram aqueles que tentavam destruir o povo de Deus, que se levantavam contra o povo de Deus. Então nós escolhemos esse tema, vencendo os filisteus, porque cada um de nós temos um adversário a vencer. E tendo um adversário, seja nós mesmos o nosso adversário ou um adversário externo, espiritual, nós temos enfrentamentos, e esses enfrentamentos nós precisamos ter o discernimento para saber como sair vitorioso disso. Aí você pode me dizer, mas eu creio em Deus, eu sinto que eu tenho a proteção divina. Tudo bem, crer em Deus já é um grande passo, mas o fato de você dizer que crê em Deus não é suficiente para afastar os inimigos que tentam te atingir. Lá em Ezequiel, no capítulo 8 e no verso 12, antes de lermos, vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos, já você abre agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa presença e sabemos, Senhor, que nesta noite um derramar poderoso da Sua presença estará sendo liberado sobre essas pessoas. Que nos quatro cantos dessa igreja, os anjos do Senhor que já estão com espada em mãos, pois é uma noite de batalha espiritual, estejam já preparados a entrar em combate. E que todo tipo de potestade, todo tipo de infiltração espiritual sejam nesta hora tocados por este poder. Senhor, libera o Teu poder, Senhor, naquela pessoa que também está nos assistindo, aonde ela estiver. Senhor, prepara este momento. Eis-me aqui mais esta vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel capítulo 8, verso 12. Em Ezequiel capítulo 8, verso 12. Aliás, no capítulo 8, nós vemos aqui algo que estava, de uma certa forma, mexendo com a santidade do Senhor. Porque este povo, no capítulo 8, o povo de Israel, eram conhecedores da palavra de Deus, ou seja, deveriam aplicá-la em sua vida, mas eles estavam distorcendo a maneira de se achegar a Deus. Talvez você também seja um cristão que auto se denomina cristão, mas você não está conseguindo deixar que sua vida, algumas coisas que para Deus são abominações, essas coisas que são abominações afastam a presença do Senhor de sua vida. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas de sua vida, por você estar praticando alguma coisa voluntariamente, ou talvez porque você não esteja percebendo que isto não está agradando a Deus, você está irando ao Senhor, e Deus se ira. A justiça de Deus, ela é tocada quando nós insistentemente continuamos na prática do erro, e nós queremos o favor do Senhor e dissemos assim para Ele: Senhor, me abençoa. Mas quando o Senhor ele olha para a tua vida, Ele vai encontrar algumas coisas que estão acontecendo, como este povo que você vai ler, que não está agradando ao Senhor. E uma coisa você tem que entender: a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. E quando há uma quebra
de uma palavra que há uma legalidade para essa quebra, um princípio bíblico que se quebra, atrai para a sua vida coisas que você não gostaria que estivessem agindo. Essas tais abominações, que são essas coisas, impedem desta mesma palavra se tornar eficaz na sua vida. Você entende isso? Deus tem a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas quando há uma quebra de princípios textuais, quebra de princípios que dá a legalidade dessa palavra a agir na tua vida, você está impedindo que este mesmo princípio da palavra de Deus seja usado ao teu favor. Exemplo, pastor, por exemplo, se você está na prática da prostituição, então você está impedido de que você seja alguém que prospere nessa área sentimental, porque você está conivente com o mal que está agindo e contrariando a palavra de Deus, e isto atrai a maldição para a sua vida. Existe maldição que são atraídas, umas porque nós decidimos atraí-las, escolhemos fazê-las, e outras porque nós temos uma carga espiritual que muitas vezes nós não estamos tendo discernimento para saber que aquilo que estamos cometendo fere os princípios da palavra. Por isso que está escrito lá em João 8,36: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, se falando então de libertação, batalha espiritual, o primeiro princípio é saber qual é essa verdade da qual está fazendo com que este princípio da palavra de Deus não esteja sendo vigente na minha vida. Qual é a quebra dessa palavra que está dando legalidade a este mal atrair maldição para a minha vida? Então nós temos que reconhecer, primeiramente, que algumas coisas que nós fazemos estão quebrando os princípios da palavra e dando legalidade para o mal agir. Este filisteu, este ser espiritual, encontra nessa quebra de princípios a legalidade para agir contra você. Outra quebra de princípio, talvez você possa estar passando por situações difíceis na sua vida financeira. Existe um princípio da palavra de Deus que, quando você não está sendo fiel à palavra que faz menção a essa questão, está atraindo coisas negativas, maldição para a sua vida. Nós temos que saber e reconhecer, porque se a palavra do Senhor diz que conhecendo a verdade ela liberta, hoje o Senhor vai colocar no teu coração o que é que está errado em você, que está quebrando essa legalidade de trazer os benefícios da palavra de Deus até você. Existem princípios sendo quebrados, existem princípios que estão sendo quebrados e estão atraindo os inimigos dos quais você quer vencê-los. Mas para que você compreenda isso, é preciso querer, primeiramente, reconhecendo o que você está fazendo. Não basta apenas dizer eu estou indo à igreja, não basta dizer eu estou lendo a Bíblia, não basta dizer eu estou ouvindo louvores. Ei, eu quero pregar para você uma fé inteligente que mostra a casualidade deste mal que está agindo. Não podemos ficar com a nossa visão deturpada por uma inverdade que está querendo fazer-nos convencidos do que somos cristãos. Mas aí eu te pergunto, como está a sua vida nesta área que você talvez esteja pensando agora? O que é que está errado em tua vida? Você tem sido fiel ao Senhor? E quando eu falo sendo fiel ao Senhor, se você está passando por problemas em área financeira, se você está passando por problemas na área sentimental,
Se você está passando por problemas emocionais, precisa primeiramente identificar qual é o princípio da palavra de Deus que você está quebrando. Eu não vim querer convencê-lo com a minha palavra, com a minha persuasão, mas eu quero que o Espírito Santo lhe convença nesta noite que para vencer uma batalha espiritual, ou você reconhece estes princípios, ou você estará perdendo o seu tempo. E eu lhe digo outra coisa: há muitas pessoas que estão me assistindo agora, ou que estão aqui, que estão quebrando os princípios da palavra de Deus, e aí procuram o pastor e falam: pastor, eu quero uma libertação porque está tudo errado na minha vida. Mas aí eu lhe pergunto primeiramente: como está a sua vida com Deus, relacionado aos princípios da palavra? Qual é a quebra de princípio que está agindo para que as bênçãos dessa palavra não sejam vigentes na sua vida? Você está aqui para você aprender alguma coisa de batalha espiritual. E talvez hoje você está aqui, ou você está me assistindo, mas você acha que aquela situação não está sendo notada por Deus. Mas eu lhe falo uma coisa: nada que acontece debaixo deste sol fica sem que o Senhor faça uma varredura. Se nós somos cristãos, então nós temos que praticar a palavra de Deus, e não há meio termo nisso. Se nós queremos vencer uma batalha espiritual, nós temos que estar realmente entendendo que existe um contexto espiritual que está agindo para que esta batalha seja uma batalha perdida. Se nós queremos vencer a guerra, nós precisamos reconhecer e saber usar a arma certa para vencer essa batalha. Lá em Efésios capítulo 6, lá diz sobre as armas espirituais. Eu apresento hoje a primeira arma espiritual. A primeira arma espiritual é você ter em sua vida o conhecimento de Deus, saber quem é Deus, reconhecer na tua vida que se você está quebrando os princípios, sejam quais forem, talvez seja este princípio que está impedindo a sua vitória. E rapidamente você tem que hoje, tendo este conhecimento de Deus, tomar uma atitude séria, drástica, para que o Senhor venha te abençoar. Não adianta você fazer campanhas: eu vou fazer um propósito. Mas se você não quiser mudar na tua vida o que está errado, não há propósito que vá mudar a tua história. Se você não reconhecer que você está quebrando princípios básicos elementares, não há como Deus agir ao teu favor, porque quebra o princípio da palavra de Deus, quebra o princípio da palavra de Deus, e não podem então esses princípios da palavra de Deus, a legalidade ao teu favor ser usada. E quem se apropria disso? O adversário que está ao teu derredor. Quando você quebrou o princípio da palavra de Deus, aquele adversário que estava ao teu derredor passa a estar ao teu redor. E aquela referida área que você está quebrando o princípio será a primeira área a ser afetada. Consequentemente, se você continuar do jeito que está, as outras áreas da tua vida também estarão entrando nesse emaranhado de pecado. E consequentemente uma treva puxará outra treva. Da mesma forma que a luz atrai a luz, assim também uma treva atrai outra treva. E se você quiser também aplicar nisso, um abismo chama outro abismo. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Não estou falando uma fé que é respaldada em apenas dizer amém. Estou falando de uma fé que precisa ter todo o conhecimento da palavra de Deus. Esta palavra de Deus está querendo se tornar vigente na tua vida, mas para isso você tem que reconhecer em que eu estou errando. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai trazer à tua mente, por este conhecimento, o que é que você precisa dar como primeiro passo
para que seja a palavra do Senhor usada a teu favor. Está escrito em Ezequiel 8, verso 12: então me disse: viste, filho do homem, é Deus falando, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua câmara pintada de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Faça uma pausa aqui. O que fazem ainda nas trevas é o tema desta pregação. O que é que o povo de Deus está ainda relutando em permanecer nas trevas, quando eu já os trouxe para a luz? Por que insistentemente eles estão querendo ficar sob o domínio de inimigos espirituais, quando eu já os chamei para estarem em luz? Mas esse povo aqui estava ainda em trevas. Ainda que tivesse o conhecimento de Deus, eles estavam andando em secreto, em trevas, achando que Deus não estava vendo. Sabe aquele pecado oculto que você não coloca um ponto final na tua vida? Este pecado oculto está impedindo o agir de Deus ao teu favor. Este pecado oculto está impedindo você de ver a glória de Deus na tua vida. Quando um dia ouvimos a voz de Deus, passamos a ser uma verdadeira oposição ao inimigo. Você sabe disso. Quando você se decidiu por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, você tomou uma decisão pelo Senhor e você passou a ser um inimigo declarado dos filisteus ou demônios. E se você tomou uma decisão por Yeshua, você está decidido a estar, custe o que custar, do lado dele. Porém, quando você quebra um desses princípios da palavra de Deus, mesmo achando que aquilo que não é revelado está agindo ocultamente, aquilo que está escondido, há uma liberação, uma quebra de legalidade e atrai aquele mal para a tua vida. O que você acha que o inimigo vai fazer? Ele vai vir com toda a força para acabar com você. Você abre uma brecha quando você não toma uma decisão correta diante de Deus. Quando o Senhor já te chamou tantas vezes e você permanece e fica relutando, porque muitas vezes você pode dizer: eu tenho conhecimento, mas eu quero te dizer, os teus conhecimentos, eles divergem do conhecimento de Deus. Porque quando os teus conhecimentos forem os conhecimentos que a palavra de Deus requer para a tua vida, aí você vai ver mudança. Mas não basta apenas conhecer, precisa aprender a viver. E nós precisamos quebrar essas maldições, aprendendo a viver na íntegra aquilo que está na nossa vida contra nós. E se eu perguntar para cada um que aqui está, o que é que está sendo um peso, um fardo? Qual área da tua vida está nebulosa? É porque está uma quebra de princípios. E quando um princípio foi quebrado, aqueles inimigos, eles conseguem atingir sua vida. E uma coisa engraçada, como diz o versículo, um abismo chama o outro. O que acontece depois disso é que outras áreas da sua vida também são contaminadas. E de repente você chega para mim e vai me dizer: pastor, está tudo errado na minha casa, está tudo errado na minha vida, está tudo errado comigo. Por que isso está acontecendo? Porque há princípios sendo quebrados. Então é hora de nós começarmos a analisar quais são esses princípios. Você já está ouvindo a palavra de Deus, mas esses filisteus, eles farão de tudo para atrair aqueles que saíram das trevas, para que voltem novamente às trevas. Eles farão de tudo para isso que está te dominando aqui dentro, fazer você voltar para as trevas dos quais um dia você se decidiu por Yeshua e você saiu. Essas mesmas trevas que te dominavam estão querendo fazer como está aqui no verso 12, estão querendo investir contra você para fazer você um ser dominado.
você vai dizer ser livre se você está amarrado. Mas aos poucos, o seu coração, a fonte de luz e de trevas, pode estar sendo contaminado. E mesmo que seja apenas uma brecha, aos poucos você vai sendo todo dominado, porque um princípio foi quebrado e deu legalidade para eles agirem. Isso é muito sério. Mas as pessoas não estão querendo aprender o que é verdade, estão querendo viver de fábula. Vou fazer um propósito, porque eu quero ser abençoado. Mas o primeiro propósito para você ser abençoado é você levar a sério a palavra de Deus. E quando fala no verso 12, essas câmaras pintadas de todo tipo de abominação são aqueles esconderijos secretos, aquilo que está dentro do teu consciente, no teu subconsciente, aquela iniquidade, aquela câmara secreta que só Deus sonda, o que está lá dentro, aquilo precisa ser arrancado para fora, aquilo precisa ser retirado. Para que você desfrute da palavra de Deus que liberta, você precisa reconhecer o que é que está amarrando você por dentro. Tem pessoas que estão se arrastando espiritualmente, estão dentro dessas câmaras. Eu não sei se você faz agora uma analogia comigo. Uma câmara fechada e pintada por dentro faz lembrar uma caverna com as portas, com um grande bloqueio na saída, e lá dentro, essa caverna pintada, ela fica cheia de demônios agindo, e você não está dando conta que aquilo está dominando a sua mente aos poucos. E quando você vai não perceber, quando você vai acordar, aquela câmara cheia, como diz o versículo, te domina completamente, e você já não consegue mais encontrar Deus, porque você já se tornou receptáculo de demônios. Começa com uma imagem, começa com um sentimento, começa com uma ira, se transforma num ódio, se transforma numa inveja, se transforma numa cobiça, se transforma em abominação, e do qual o Senhor diz: está longe de mim. Este povo, por essas câmaras, eles refletiam as imagens daquilo que era a abominação do Senhor. E nós temos que reconhecer quais são as imagens que estão sendo colocadas na nossa mente e que está aos poucos te dominando e está esfriando você espiritualmente. Você já não está conseguindo sentir mais a presença de Deus, porque essas câmaras estão contaminadas por laços satânicos. Cada um nas suas câmaras de imagens. Qual tipo de imagem que você está pintando dentro de você? Qual é a quebra de princípio da palavra de Deus que está permitindo que esses demônios que estão sendo pintados dentro de você se tornem uma coisa obscura e do qual você já saia da luz e você esteja inteiramente em trevas? Se você já saiu das trevas, há muitas pessoas, como aqui Deus diz, pessoas da casa de Israel que se fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras de imagens. E o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles estão dizendo assim: está tudo bem, eu estou seguindo sozinho, não há ninguém me vendo. Sabe por quê? Porque já esfriou espiritualmente, aquele gelo espiritual já consumiu. E sabe o que acontece? O Espírito Santo sai, ele se retira, porque essas imagens já deturparam a glória de Deus nessas vidas. E o teu estado, o último, se torna pior do que o primeiro. Porque, como diz a palavra de Deus, uma quebra de princípios, aqueles demônios que saíram um dia, eles retornam à sua vida
se afastou dela, então está vazia. E aí de repente você vê todo aquele reboliço espiritual acontecendo, demônios se manifestando, demônios articulando planos para te destruir, porque houve uma permissão dada por você mesmo. Então não é desculpa, e não há como fugir da verdade que está em João capítulo 8. Se nós deixarmos essas câmaras sendo pintadas dentro de nós pelas abominações que afastam o Senhor, aos poucos você vai se esfriando, e vai chegar o momento que você vai dizer: não há Deus. É o ápice da rebelião. Mas que você esteja nesta noite aqui numa batalha espiritual e querendo recompor a sua fé, e talvez você esteja identificando na sua vida, no teu coração, as câmaras que estão fazendo abominação contra o Senhor, os princípios da palavra de Deus. Esse é o problema. Esse povo era de Deus, mas haviam essas imagens de trevas sendo projetadas dentro dos seus corações. Aí diz: por que Deus me abandonou? Deus não abandona ninguém, é você que abandona Deus. É você que deixa essa tua mente, essa câmara vazia, ser cheia de imagens imperfeitas e destrutivas, inflamadas pelas trevas. Qual tem sido as imagens que têm sido projetadas em você? Nós estamos no ministério de libertação. Esta é uma palavra de batalha espiritual. Por que voltar às trevas se Deus já te trouxe para a luz? Por que retornar às trevas se Deus já te tirou daquele lamaçal de pecado? Por que querer voltar para lá? Enquanto você está nessas trevas, nessas câmaras escuras, com essas imagens deturpadas, não ocorrerá uma libertação na tua vida. Porque a decisão de permanecer nas trevas é responsabilidade sua, porque Deus já está revelando pela palavra dele o que ele requer de você. Você tem que ser sincero com você mesmo e decidir o que está faltando em você, para deixar o Espírito Santo entrar e dominar tudo em você e te tirar dessas trevas. O Senhor assiste essa relutância. Talvez você esteja vivendo uma vida conjugal, e isso se chama pela palavra de Deus fornicação. E sabe por que a vida está amarrada? Porque você está levando isso e achando que o Senhor está se agradando disso. Existem muitas coisas que atraem outras coisas ruins, mas nós temos que identificar, porque o Senhor fala no nosso coração. É por isso que muita coisa está errada, porque há coisa errada, e Deus não pode compactuar com aquilo que está errado. Não pode. O Senhor assiste então essa relutância, e é exatamente nessa área que está amarrando as outras áreas da tua vida. Se não houver uma renúncia sincera, um desprendimento sincero, você será todo emaranhado por trevas. E quão grande será essa treva? O Senhor te chama para a luz hoje, para que essa luz do Evangelho brilhe na sua vida, independente daquilo que você esteja passando. Se você tem andado em trevas, o Senhor está te chamando hoje para viver mais perto da luz. Lá em Ezequiel 8,13, disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Lembra do amigo chamando o outro? Aí de repente você que está fazendo algo errado, que não está dentro desse princípio da palavra de Deus, vai atrair outros princípios quebrados, que serão quebrados, porque você está atraindo a maldição da tua vida. De repente a tua vida financeira já não está mais certa. De repente a tua vida emocional já vira um bagaço. De repente a tua vida sentimental já vira um bagaço, porque houve uma quebra de princípios, e isso contaminou toda a tua vida. Bênçãos
são estas trevas. Eu creio que estou falando com pessoas que estão vindo à mente aonde você começou a errar, aonde começou aquelas imagens distorcidas tomarem conta de todo o teu ser, do teu coração. E Deus está dizendo que a abominação se tornará pior do que aquele estado, a não ser que haja uma ruptura e uma renúncia sincera, um verdadeiro arrependimento. Senão, isso irá te sufocar e te matar. Deus nos sonda hoje, e Ele quer ver em você uma verdadeira renúncia. Deus quer encontrar em você um verdadeiro desejo de vencer os filisteus que estão agindo na tua vida. Deus quer encontrar em você uma força sincera para acabar com esses dilemas que estão destruindo a tua vida. É hora de tomar uma posição séria com o Senhor. É hora de tomar uma decisão séria, porque isso mexe com todo o contexto da tua vida, não somente espiritual, mas o material. É por isso que as coisas não dão certo, porque há uma coisa que precisa consertar. Essas imagens estão destruindo, estão acabando, porque o Senhor está dizendo: estou cheio. E muitas vezes a pessoa acha que está tudo bem, o Senhor não vê, como diz no verso 12, mas o Senhor está vendo. Lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 22, Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no verso 22, 4:22, está escrito assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Deus te trouxe aqui nessa noite, o Senhor está falando contigo aonde você está, para que você hoje entenda que o Senhor está vendo. E exatamente isso que Ele está vendo está impedindo a tua vitória. Exatamente isso que Ele está vendo está amarrando os caminhos, e você está rodopiando-se em volta da montanha, porque aquelas imagens distorcidas dentro daquela caverna que nós fizemos uma analogia estão impedindo, porque a porta daquela caverna está fechada, ela está trancada. Deus não pode trazer bênçãos para dentro da tua vida, porque aquelas imagens estão afastando a presença do Espírito Santo. Porque quando houver treva para dentro, a luz não pode brilhar. E como é que eu faço para esquivar as trevas? Você tem que querer. Você verdadeiramente tem que querer romper com as trevas. No verso 23, finalizando, diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que é que você tem de oculto, escondido? O que é que está amarrando a tua vida hoje? Quais são as áreas da tua vida que estão amarradas, e você sabe aonde que começou o início disso? Porque o Espírito Santo vai te falar. É exatamente nessa área que o erro está dominando, que aquele filisteu espiritual está dominando. E quanto mais você segue as trevas, mais domínio os filisteus te amarram. Aí uma bênção que o Senhor tem prometido para você, que chegaria nesse próximo mês, no próximo ano, elas são retidas porque você está ouvindo mais as trevas do que a luz. A palavra diz: casa dividida não subsiste. Ou você está em luz, ou você está em trevas. Se você estiver mais ou menos, você está em trevas. Não existe pecadinho e pecadão. Um pecado pequenininho, que é o princípio bíblico. Aí você pode me dizer: sozinho eu não consigo. Então se entrega ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
mas você tem que ir a Ele com o coração verdadeiramente quebrantado. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai,